Eu tenho coisas afiadas. Eles gritam porque eles continuam morrendo. Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio de World Building de personagens de League of Legends e hoje iremos falar sobre a Orianna. Para quem aqui não sabe mais ou menos como funciona, o que eu faço? Primeiro eu falo sobre as skins, depois eu falo sobre a biografia, depois eu falo sobre o conto e dou meu parecer geral de uma maneira geral. Caso você queira saber mais sobre os heróis, é só deixar no cardzinho ali para você ver qual que você quiser, caso já tenha feito. E caso você tenha algum herói que você gostaria que eu abordasse, deixa aqui nos comentários que eu coloco aí na listinha pra gente ir falando. Como estamos no mês do sci-fi, da ficção científica, estou abordando mais esses heróis que têm mais esse tipo de característica de uma maneira geral, beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre a Orianna. Então, pessoal, já começando uma coisa interessante sobre a Orianna é que se você for pegar para ver de uma maneira geral, nós estamos falando de um robô, né? Uma boneca bem característica. E o que é interessante é que percebe que aquelas bonecas do tipo boneca de corda, né, que você dá corda, aquelas das caixinhas de música, não sei dizer qual seria talvez uma referência em relação a essa bola que fica aqui em cima. Todos os Azorianos possuem ela, então é algo mais característico desse personagem, então é uma coisa que eu já acho um tanto interessante também. O quesito da corda traz essa referência. Não são todas as Orianas que possuem, porém, essa ideia de dançarina de uma maneira geral, eu acho que é interessante. Outra coisa legal que se você for parar pra ver, é que na saia dela parece que tem meio que os ponteiros, né? Ou as 4 direções, norte, sul, leste e oeste. Então eu vejo como um propósito interessante. Eu não vi mais sobre ela, não li a biografia, não sei qual que é interessante. Eu sei que basicamente ela no jogo movimenta a bola e tem um giro, causa um dano e assim. Porém, não tem mais um chance. Vamos ver, o que traz de interessante sobre ela? O fato de ela ser também de alguma localidade específica é algo que a gente já pode ir vendo. E o que é interessante é que pelo menos nesse quesito que nós temos dela, nessa imagem, que vocês podem ver aqui no lado, meio que dependendo de como for o principal, você pode ter alguns tipos de punks diferentes. Você pode ser um clock punk, você pode ser um meat punk, aí depende mais ou menos de qual é a proposta motriz dessas estruturas. Mas, de uma forma geral, você pode levar tanto para um clock punk ou até mesmo por um cyberpunk, que eu acho que é super válido. Mas vamos ver se tem algumas outras possibilidades e outras skins que podem trazer essa referência para nós. Aqui nós já trazemos já pro gótico, e é interessante porque como é algo já fato, todas as skins que tem esse perfil mais pro rocheado tem essa ideia de ser algo pro sombrio. E no caso de bonecos, como você pode ver, tipo, tem o Chuck, a Annabelle, o boneco do mal, tem essa pegada de bonecos assassinos, até o fofão, se for parar pra pensar. Então tem essa proposta de algo que é um receptáculo do mal de alguma forma, né? E você vê que traz isso. Tanto que o próprio gótico tem referência pro Dark, como a gente pode ver, por exemplo, na família Addams, na Wandinha aí, recentemente, nessa série que a galera curtiu pra caramba. Então você percebe que esse lado mais sombrio, esse boneco um pouco mais pro um desengolçado, como se fosse realmente algo tentando trazer a vida, é algo bem interessante. Tanto que você percebe também que parece que tem uma alma saindo da bola, que é algo que é bem legal. Vamos dizer assim, que tipo, é a ideia de receptáculo de uma maneira geral. O ruim, o meio que o triste dela, é que não foge muito do tradicional. Não digo tradicional do tipo clássico, mas pelo fato de ter uma proposta de uma boneca viva e a imagem ser algo mais minimalista, dá muita impressão de que realmente focou nisso. É uma boneca viva e acabou. Aí depende muito do criador da boneca, alguma outra coisa do gênero.
Se tivesse alguns outros elementos que trouxesse não apenas o quesito cor, fica. Meio que, de uma maneira geral, não. É só realmente o gótico por gótico mesmo, sem trazer nenhum outro tipo de referência mais clássica, alguma, por exemplo, a uma rainha do período ou alguma coisa do gênero. Já que nós temos a fantoche macabra, né, do tipo... Nesse caso, traz duas referências fortes. O primeiro, o quesito do próprio voodoo, né, pegando essa ideia de ficar espetando as agulhinhas ou alfinetes na pessoa para que a pessoa sinta a dor. Também tem essa pegada muito forte de Coraline, tem essa pegada bastante forte de Frankenstein. Então, essa aí, apesar de ser uma imagem assim arrepiante de uma certa forma, apesar de que acho que a ideia da Oriana como um todo é ser alguma coisa horripilante por ser uma boneca viva, mas nesse caso, por ter diversas referências, tanto de fantoche, quanto de Frankenstein, quanto de voodoo, você pega também, por exemplo, um bicho-papão, que estaria dentro debaixo da cama, dentro de um baú, como aparece, por exemplo, em Harry Potter, que o bicho-papão se encontra dentro de um baú. Caso você queira pegar um RPG clássico, também os mímicos, que também tem esse costume. Então eu acho interessante que aí já traz uma ideia de uma criança macabra. Né, um ser macabro que brinca com coisas que não devem ser brincadas. Então, nesse caso, eu já achei mais interessante, apesar de qualidade, criatividade de imagem, não é algo que eu espante demais. Porém, de uma forma geral, eu gostei pelas diversas referências que trazem essa ideia de uma forma geral. Aqui, nós já temos já a artesã das lâminas, e meio que não foge muito da clássica. Acredito que tem alguma coisa um pouco mais pro cyberpunk, tanto que se você pegar no filme propriamente do cyberpunk, é mais meio que um Blade Runner da vida, você percebe que existe esse perfil mais cabelos coloridos, luzes, neons, então traz essa referência um pouco mais forte. Então eu acredito que seja mais por isso, ainda mais que tem na bola algo como se fosse um projetor, né? Como se eu tivesse sendo representado como um holograma trazido por essa bola. Mas de uma forma geral, não traz muita coisa. Claro que tem as cores que são até clássicas, né? O dourado com o preto, que traz esse ar mais de elegância, que faz um contraste muito forte com o cabelo rosa, que traz essa ideia um pouco mais de juvenil, até mesmo rebelde. Então é interessante mostrar esse lado, como se fosse meio que a pessoa, criador dessa boneca especificamente, ele é mais clássico, vive num período mais clássico, porém anseia algo mais jovem, rebelde, revolucionário. De uma forma geral, acredito que seja dessa forma, ainda mais pegando um lado mais como artesã das lâminas, pegando essas lâminas mais fortes que tem tanto na saia quanto na corda das costas e na bola, até iria para um lado até mais sadomasoquista. Aqui nós já temos já o inverno mágico, e é interessante porque aquele perfil clássico da primeira imagem, que é a bonequinha da caixinha de música, meio que, né, a história do quebra-nozes, traz uma referência um pouco maior, tanto que, apesar de fazer esse contraponto entre essa esfera, que parece ser muito mais moderna, e a boneca, muito mais antigo, ainda mais dentro desse globo de vidro, que normalmente também remete a esse algo mais antigo. Além do mais, esse perfil mais europeu também, branco, loiro, de olho azul. Então, eu achei interessante essa mescla, porém, me estranhou um pouco essa esfera mais cibernética. Claro que a gente poderia especular, por exemplo, de que na verdade é uma simulação, pode ser uma criatura ou uma pessoa de nível tecnológico muito grande que consegue fazer essa ideia de bonetizar, né, tipo dolification, transformar em bonecas as pessoas e com isso fazer essa proposta também, como aparece no Pokémon quando o Ash vai para Safra, contra a Sabrina.
Então pode ter essa possível referência de ter algo muito mais tecnológico, porém com um perfil mais clássico. Mas eu acho que realmente a ideia é ser algo mais antigo, tanto que a cabana também traz esse negócio antigo, tem um poro empalhado ali no fundo também. Então assim, me estranhou um pouco se fosse, quem sabe, uma esfera de luz, como se fosse representação da fada azul, por exemplo, como aparece no Pinóquio, a fada que tem a capacidade de transformar o boneco em uma criança de verdade, no caso daqui da Oriana, uma boneca em uma mulher de verdade, poderia até trazer, mas esse ser tecnológico, se fosse um brilho, acho que teria muito mais legal e não causaria tanto esse estranhamento aqui. Apesar de ser interessante esse contraste me gerou mais o estranhamento. Bem que a ideia foi interessante, só que a execução eu achei meio bosta. No caso aqui do Cupido Mortal, é interessante o fato da proposta, né? Sempre a ideia é a fato da proposta, ainda mais pelo detalhe que tem uma mão aqui segurando o que seria a esfera dela e essa boneca aí em cima de um enfeite de bolo. É interessante pelo fato, uma coisa assim, que tudo que tem da Oriana até agora, né? O fantoche, a artesã, o inverno, né, a gótica e tudo mais, a proposta é uma boneca ou que ela é viva, ou ela era viva, ou ela quer estar viva, mas traz essa ideia, onde traz diversas referências em pontos diferentes. No caso do fantoche, o ar mais macabro, no caso do inverno, talvez traga essa ideia de, como eu falei, da fada azul, querer ser viva, boneca viva de verdade, não sei o que, papapá. Aqui trazendo referência do amor. Então assim, se por acaso a Oriana for aquela proposta de, tipo um Pinóquio, e cada uma das skins trouxesse ou uma realidade, ou um criador, ou uma vontade diferente, aí já começa a ficar um tanto interessante. Simplesmente pelo fato de que cada um traz um formato e uma origem diferente. E no caso aqui, é como se realmente o criador, né, no caso que estaria, por exemplo, segurando essa maçã do amor, tivesse criado essa boneca, como apareceu também na minha análise de Karakuri Circus, onde nós temos um boneco, um fantoche, que com um elixir, com uma essência, poderia ser algo vivo, já que no caso, se o Blitzcrank conseguiu ganhar realidade com um certo fator, não impede também da Oriana conseguir da mesma forma, sendo que se todos estão relacionados a Zaun, Piltover, Hextech, Quintech e tudo mais, poderia até realmente fazer essa relação. Então, eu espero que esse aqui seja mais ou menos como se fosse realmente um cientista louco que quer ter uma mulher, não consegue e por isso cria uma pegada tipo mulher Frankenstein para o Frankenstein. Já no caso aqui da Estrela Negra, é algo interessante pelo fato de que nós temos uma entidade e esse círculo, esse orbe. Pelo fato de todas as Orianas terem esse grande círculo, essa grande esfera, meio que precisa ter, porque senão foge do Genius Lost da proposta até no quesito de gamificação, no caso que é colocado dentro do jogo de League of Legends. E no caso aqui, que é interessante pelo fato de ser algo galáctico, algo cósmico, essa esfera pode representar milhões de coisas. Pode representar, por exemplo, um planeta diretamente, pode ser também uma arma, como se fosse a Estrela da Morte em Star Wars, pode simplesmente o casulo ou o receptáculo que prendia essa entidade especificamente em relação ao restante. Então, de uma forma geral, uma coisa que eu acho bem interessante é você propiciar discussões. Claro que quando nós falamos de um universo mais fechado, quando eu digo universo fechado, eu digo universo coeso, a ideia é você dar justificativas, porém, se você abre ganchos para a interpretação, beleza, não tem problema. O fato também é que eu tenho uma mania, desde que eu comecei a fazer essa sequência de vídeos de League of Legends,
é tentar justificar narrativamente a existência de cada uma dessas skins. Recentemente eu descobri, a partir de um inscrito, que existe uma mini historinha em cada uma das skins que está dentro do jogo, que você poderia até não estar no site oficial, mas está dentro do jogo, que poderia trazer alguma justificativa de alguma coisa. Então, eu espero que seja algo que relacione diretamente ou a origem, ou a morte, ou a essência dessa entidade, pelo fato, principalmente porque você percebe que dentro do círculo existe essa ideia. Ah, mas se fosse uma Pokébola? Se fosse Pokébola até beleza, né? Pegando até mesmo que tem esse formato de círculo, mais um círculo interno com um aro em volta, parece uma Pokébola gigantesca mesmo. Então traria mais um reforço dizendo sobre esse quesito, ainda mais pelo fato de ser uma entidade que tem a chave de corda, ter como ideia ser uma entidade do tempo, como poderia ser um mago do tempo, Zilean, acho que até poderia ser algo interessante nesse princípio, pelo fato da cosmologia de League of Legends. Um inscrito me pediu que eu falasse sobre cosmologia, por enquanto não achei nenhum site oficial, ou dentro ou fora do jogo, então se vocês conhecem sobre a cosmologia, onde eu posso achar oficialmente, deixe aqui nos comentários para eu procurar e saber um pouco mais. Mas, pelo caso aqui, eu acredito que, utilizando como uma premissa a cosmologia de divindade e sendo a Orianna uma entidade relacionada ao tempo, talvez a própria Orianna seja o avatar dessa entidade, ou pelo menos alguém que criou a Orianna tivesse como referência esse avatar do tempo de alguma forma. No caso aqui, a Orianna vitoriosa, eu não vejo assim uma coisa muito diferenciada. É claro que existe esse cabelo de cristal, essa glória, mas pelo fato de ser algo vitorioso, eu acredito que seja, principalmente pensando em League of Legends, lutas, guerras, disputas de uma maneira geral. Ainda mais ela sendo uma boneca viva com essas lâminas na bola, acredito que seja mais nesse aspecto. Então assim, claro que ainda mais você percebe que na parte dos corredores que fica para lá, do outro lado da escada, você vê que existem mulheres embanhando espadas. Então eu poderia deduzir que, pelo menos nesse cenário, existiria ou mulheres guerreiras, ou até mesmo seja uma monarquia mais relacionado às mulheres, né? Um matriarcado, não tanto um patriarcado, principalmente pelo fato de existir esse corredor de guerreiras e ela estando sendo vangloriada. Então eu chutaria dessa forma. E o que é interessante, quando você faz essa ideia de ilustrações, é principalmente quando você for utilizar do cenário, como a gente já sabe que o espaço possui 5 funções: caracterizar, identificar, estruturar, até mesmo descrever. Aqui você coloca um tanto de caracterização, pelo fato de colocar ela numa posição de destaque no meio da imagem, centralizada, mostrando tanto o ponto de foco na frente quanto o ponto de foco atrás, utilizando como corredor. Existem essas mulheres guerreiras ou rainhas de uma certa forma, eu chutaria essas informações. Claro que não é algo assim tão diretamente ligado, porém não impede de ser algo relacionado a isso. E no caso aqui nós temos o Curtindo o Verão. Eu não gosto muito de fazer análise diretamente, ainda mais pelo fato de que qualquer uma pode encontrar aqui, então obviamente existe a personagem aqui em cima também que tá curtindo o verão de uma outra forma. Então assim, eu não curto muito, a não ser que realmente aconteça da Riot fazer um spin-off falando, tipo, por que carambas escolhe isso? Porque assim, por que carambas a galera faz um universo inteiro de Curtindo o Verão? Então, enquanto a Riot não trouxer um conto, uma história, um quadrinho que justifique a existência, pra mim sempre vai ser uma ideia de eu quero fazer skins de praia porque todo mundo gosta de praia e eu vou vender skins de praia. Aqui nós temos a skin da Abeliana. Eu acho que foi muito mais pela piada do trocadilho. Eu sei que também tem do Ziggs, eu sei também que tem do Heimerdinger. Então, sim, eu espero realmente que a Orianna tenha alguma relação com os Ziggs, com o Heimerdinger. Nós já fizemos o episódio Heimerdinger, não disse nenhuma referência, por enquanto, em história, a relação com os Ziggs, apesar de que existe algumas artes das skins que
faz essa ideia, tanto também no quesito do Korg, que ele também tem uma imagem do Heimendinger com a nave do Korg, pelo fato deles terem muita cara de ser o Yordles, né, esses bichos felpudos, furries, bonitinhos, pequenininhos, possa ter sim uma referência, e no fato aqui da Oriana ser um robô, o Hammer, né, também existe essa referência, então espero sim que essas skins tenham como um objetivo meio que contextualizar ou justificar a existência de alguma coisa. Temos um Nunu abelha ali no fundo também, mostrando essa ideia, então assim, eu sou meio que adepto à ideia de que se a Riot cria universos compartilhados, existe, como eu falei, o universo do Porcelana, da Lua Sangrenta, aqui no caso aqui das abelhas, que desenvolve esse cenário, porque, pô, já se deu o trabalho de mandar os malucos fazer um desenho que junte a heróis A, B, C e D, então justifica a existência de cada um deles, nem que seja num universo alternativo, já que o mundo inteiro está curtindo a ideia de multiverso, então faça o multiverso e realmente abraça esse multiverso. E aqui a gente termina com a Guardiã das Estrelas. Meio que dá pra deduzir que esses pontos vermelhos caindo são as outras heroínas, que também são guardiãs estelares, e a bola dela virou esse passarinho aí que eu acho que aparece em alguma das outras modalidades, como acho que o TFT. Acho que o TFT eu tenho com a certeza que eu já vi pelo menos alguns avatarezinhos da galera com uns passarinhozinhos. Não sei se o Aran também teria, ou a existência desses bichinhos, mas eu acho que essa é a proposta. E de uma maneira geral, é legal. Nesse caso, eu acho que é a única versão humana mesmo. Tem no caso da entidade, é uma entidade, mas daí não é um ser humano, né? É uma entidade. Eu acredito assim que eu vou ver se eu consigo caçar mais informações sobre as Guardiãs Estelares, porque traz uma premissa muito interessante, claro, essa ideia de Sailor Moon, Sakura Card Captor, Mahou Shoujo, de uma maneira geral, eu acho interessante. Ainda mais que tem os Guardiões da Galáxia, não impede de ter as Guardiões das Estrelas, de uma maneira geral, a justificativa e a existência. Acho que quando foi lançado pela primeira vez esse conjunto de skins, acho que deveria ter algum tipo de ação promocional, alguma história, algum quadrinho, algum vídeo que justificasse ou simplesmente contextualizasse de alguma forma e não fosse simplesmente. Então, se você conhece algum vídeo que contextualiza um pouco mais as Guardiãs Estelares, deixa aqui nos comentários que daí eu vejo esse videozinho e faço alguns vídeos especiais trazendo mais essas referências dos quadrinhos e outros elementos do League of Legends. Então, pessoal, agora aqui é a biografia da Oriana, a donzela mecânica, e é aquele, né? A gente vai ler para ver o que a gente consegue trazer tanto de história quanto de informações sobre a biografia dela. Depois nós vamos para o conto e assim as considerações finais. Beleza, vamos falar um pouco sobre a biografia da Oriana. O que é interessante é que logo no começo da história, se você pega assim para ver os detalhes, vou deixar todos os links da descrição aqui, tanto da biografia quanto do conto. O que acontece de interessante? Quando você sabe que a Oriana ela é uma boneca viva, né, ou no caso, simplesmente um robô, é interessante o fato de que já começa com a história, ele fala que tinha em Piltover, papapá, Corin Cavé, e a sua filha Oriana é a sua aprendiz. Quando já aparece isso, já no começo, no primeiro parágrafo, você já pensa, que merda vai acontecer para que ela se torne uma boneca? E começa toda a parte de, primeiramente, explicar, dizendo a ideia que era uma menina alegre, não sei o que, dançarina e papapá, e gostar de teatro, e era uma boa pessoa, e não é trazendo aquela aproximação da gente, trazendo essa ideia mais de meio que gostabilidade. Você aproxima o personagem do leitor, fazendo com que crie esse laço para que quando acontecesse a ruptura fosse mais dolorida. Apesar de que no fato de você saber que ela é uma boneca e já começa dizendo que a sua filha era sua aprendiz e mostra que ela era um ser vivo, você já sabe o que vai acontecer. Lembra que eu falei para vocês sobre spoiler é uma coisa e adiantamento de informação é outra? Então assim, eu já sei que ela vai tomar no cu no final da história, porque ela é uma boneca viva, ela é um robô. E a origem dela é de um ser humano. E aí?
Mas como? Por quê? O motivo? As ideias? Quando? Então essas perguntas de eu sei que vai acontecer, mas quando? Por quê? Onde? Quem? Não sei o que. Então é interessante, é uma grande diferença entre o spoiler. O spoiler é quando você traz informação antes e quebra a experiência. No caso aqui não quebra a experiência, porque a experiência que é trazida aqui é muito mais de agonia de o que vai acontecer com ela para que ela chegue a esse ponto. E basicamente, por ser uma boa pessoa, ela, né, se lasca. Ela vai pra Zaun e fica muito doente. E começa aí a brincadeira de salvar a filha. Uma coisa que é interessante é que essa discussão da biografia da Oriana traz muita ideia do barco de Ulisses, onde fala assim que se você retirar todas as madeiras velhas e colocar madeiras novas, o barco de Ulisses continua sendo barco, ou as madeiras velhas é o barco de Ulisses. Então, no caso aqui, a Oriana sem um pulmão artificial, um fígado artificial, um braço artificial, cabeça artificial, uma perna artificial, não sei o que, e vai indo, até que sobrava apenas o coração. E ao retirar do coração, o que é Oriana? O que deixa de ser Oriana? Quando deixou de ser? Deixou de ser? Então essa discussão de se ela é, se ela não é, se deixou de ser ou se é, acontece aqui dentro. E é bem legal porque isso vai evoluindo o arco de personagem, onde você vê uma luta interna, apesar dela perder os sentimentos, perder a criatividade, perder a humanização, você percebe que existe essa ideia lógica da humanização que ela traz a partir dessa empatia, desse amor que ela tem para com o pai. E obviamente, como todas as histórias onde temos um ser de bom coração, vai atrás de alguém de mau coração, no caso aqui, um barão alquímico, que faz com que ela receba o Hextech, como eu já imaginei que poderia ser para se manter esse ser vivo, e no final acaba com ela vazando, dando o coração dela, a última coisa biológica, para o pai, que era o que faltava. E agora ela é um boneco que anda por Zaun, que seja, e o pai agora sem a filha, porém vivo e com a lembrança de um dia que já foi a filha dele. Então, de uma maneira geral, a gente pode ver que essa história biográfica é de um arco de personagem, não tanto de redenção, porque não acontece uma falha moral dela, mas sim você percebe as consequências de um arco de personagem. E no caso da biografia aqui, muito fortemente, como eu falei, de não de spoiler, mas sim de trazer a experiência antes, trazendo uma informação prévia que vai mudar a experiência no futuro. Então, achei interessante, achei até uma biografia bem legal. Obviamente a história é bem batida, é bem classicão, né? Uma menina pura de coração, e o pai artesão, ou um cientista, não sei o que, ou um inventor, não sei o que, e a filha se lasca, e se acontecer, eles fazem de tudo para salvar a filha, depois, mesmo que aconteça, a filha se dá mal. Então, assim, é a história de alguém de puro coração que se dá mal e se sacrifica pelo bem do próximo de alguma forma. Então, essa aí é a história clássica aí da Oriana. Porém, como foi bem feitinho e até mesmo trouxe essa discussão filosófica do barco de Ulisses, eu realmente gostei, achei interessante e até que bem escrito essa biografia dela. Então aqui nós vamos pro conto Fieran, da Hayla. A Hayla está se mostrando aí uma apreciadora do universo mais de ficção científica, ou pelo menos desse ar mais Piltover, mais alto, porque nós já temos aí mais uma história relacionada a ela, né? Onde ela escreveu. Beleza, vamos ler o conto e tirar as próprias conclusões. Então beleza, vamos falar um pouco sobre esse conto. Uma coisa que eu acho que vale a pena a discussão é simplesmente o fato da gente ter aqui onde o nome da história é Fieran, que é o nome de um boneco, que começa toda uma discussão de que a Oriana chega meio que num circo e tem um boneco que explica, olha então, sei lá o que, papapá, lá, dizendo que, né, há um segredo pelo nome, aí começa e diz que não pode sair, não sei o que tem um sonho, milagre, o truque, e é frágil, não sei o que, papapá. E vai indo, até que ele começa a repetir as frases, repetir algumas coisas, e ela percebe que ele, na verdade, era um autômato meio que programado para dizer algumas coisas e a partir de algumas outras coisas que ele recebe como um estímulo, e no final acontece esse tipo de coisa.
Só que toda a história, ela gira em torno de algo que é o seguinte: é verdade? Não é verdade? E o quanto existe de uma percepção, uma autopercepção e um red herring? Onde eu quero chegar com isso? Sabe quando a gente vê a história, por exemplo, no filme Labirinto do Fauno, onde acontece tudo aquilo e a pergunta é: o que passou na cabeça da menina é verdade? Se o que passou é verdade, no final ela morre e acabou? Ou ela morre e ascende no outro plano? Então existem diversas possibilidades, diversos buracos na plot. Não buracos, porque buracos traz uma ideia de simplesmente ser errado, mas traz uma falta de informação em alguns pontos, trazendo infinitas possibilidades, infinitas interpretações a partir daquela história. No caso aqui, a história traz toda uma ideia de que realmente existe um boneco frágil que se simpatizou por essa boneca imponente que é a Oriana, e ela, por ter sido humano em algum momento, tem esse fator empático e quer tirar ele de lá para viver o sonho dele, que seria conhecer o mundo lá fora. Só que o que acontece? Ao primeiro momento existe um foreshadow, uma sementinha deixada, dizendo que não conhece o significado da palavra lá fora ou sair, que se repete mais de uma vez. Mas isso é pelo fato de ser um medo, e o fato da repetição é este tilt da programação com esse lado humano dele, por isso dá esse tilt nele. Realmente ele é um autômato com o objetivo de ser uma enganação, tanto que futuramente aparece no casaco dele, aparece, né, que é que Firan Fanfarrão, como se realmente ele tivesse algumas frases pré-prontas que, dependendo de como a pessoa fala, existe essa possível conversa entre um entre outro dentro dessas possibilidades. Então, assim, se você quiser acreditar que a Oriana foi enganada por esse boneco e essa história tem como objetivo mostrar ainda esse lado humano e, apesar de tudo, existir esse lado mais empático dela, show! Se você quiser contar com uma história de ascensão e queda, onde realmente existe um boneco que busca conhecer o mundo, a liberdade, porém, pelo fato de estar preso num corpo ou ter essa mistura entre humano e máquina, ou consciência e máquina, faz com que tenha esse tipo de relação, então você pode escolher esse final possível entre um e outro. Então, assim, eu achei interessante, eu gostei dessa história, porque traz esses dois lados. Você pode levar tanto para um lado mais humano dela, ou esse lado mais triste dessa possível realidade que existe. Então eu acho que vale muito a pena a discussão. Eu acredito que vale a interpretação novamente, e não é algo assim de uma puta história. Eu gosto muito quando as histórias trazem uma mensagem de alguma forma ou te faz pensar. As histórias precisam ter um motivo para sua existência. Claro que os motivos podem ser diversos. Desde tanto eu quero, quanto um ensinamento filosófico da vida, existência e realidade. Entretenimento, um sentimento que gostaria de passar alguma experiência ou experimentação, ou simplesmente trazer uma situação diferente para o leitor, fazer com que ele viaje no tempo, no espaço, nas realidades. Então, existe algum objetivo, precisa ter algum objetivo, senão simplesmente vira uma história qualquer e a existência dela se torna realmente vazia. Então eu acho bem legal que nessa história, apesar de ser uma história simples, ser algo assim bem rápido até então, trouxe como objetivo de: eu tenho aqui uma proposta. Se você quiser interpretar por A ou por B, tá valendo, porque vai do seu background. Porém, não vou dizer. Darei motivos para ser um, darei motivos para ser outro, aí vai da sua interpretação. É um final aberto? Não, porque realmente acaba. Não existe uma forma assim de: mas o que aconteceu, não sei o que, mas será que sim, será que não? Não é necessariamente um final aberto, mas é um final multi-interpretativo, porque te permite levar por esse lado
ou para aquele lado. Mas isso não é um sinônimo de final aberto? Em si não, porque se você considera uma interpretação, a história acabou e ponto. Uma outra interpretação, uma história acabou e ponto. Então não é um final aberto, porque o final realmente acabou dela deixando o boneco lá e desejando o todo de bem com ele. Mas se ele realmente era um boneco vivo ou um fanfarrão autônomo, vai aí da sua interpretação. Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo de League of Legends, espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com os seus amigos que gostam de League of Legends e deixa aqui embaixo qual que é o herói que você ainda quer saber um pouco mais. Se você conhece alguma outra fonte interessante de informação que eu posso trazer de quadrinhos, de vídeos, em game, fora do jogo, em algum site que seja realmente oficial da Riot para trazer essas informações e as minhas impressões sobre isso, deixe aqui nos comentários porque irei receber e irei colocar na listinha aqui na ordem que a gente vai avaliando. E aqui embaixo o nosso último vídeo desse mês que vai falar sobre Piltover e depois a gente continua com heróis aí tanto tematizados ou até aqueles que vocês desejarem. Use e abude suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!